Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Caio Veríssimo e a partir de agora você acompanha comigo o que é notícia no Brasil e no mundo. E a gente começa falando de um assunto que é tema prioritário quando o bem-estar no trabalho é discutido: a saúde mental dos profissionais. Isso porque questões como a depressão passaram a fazer parte da lista de prioridades a tratar. Os trabalhadores brasileiros têm ganhado cada vez mais destaque nas discussões sobre bem-estar no ambiente de trabalho. Com o aumento de 38% nos afastamentos por transtornos mentais registrados entre 2022 e 2023, de acordo com os dados da Previdência Social, o impacto das doenças psíquicas no setor corporativo tem se tornado uma preocupação central para empresas e governo. Em 2022, o INSS concedeu cerca de 289 mil benefícios por questões de saúde mental, o que reforça o alerta sobre o tema. Um levantamento da Mercer Mesh Benefícios apontou que a síndrome de burnout, junto à depressão ocupacional e ansiedade, afeta uma parcela significativa dos trabalhadores, colocando o Brasil como o segundo país com maior incidência de burnout, logo atrás do Japão. As causas mais frequentes incluem a sobrecarga de demandas, dificuldades nas relações com liderança e a falta de autonomia dos profissionais. Reconhecendo a importância do assunto, o governo federal sancionou a Lei número 14.831 em março deste ano, que cria o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. A certificação visa incentivar empresas a adotarem práticas preventivas voltadas à saúde mental, mas, até o momento, o programa não avançou, pois aguarda a formação da comissão responsável pela regulamentação e concessão do selo. A partir de 2025, o burnout será oficialmente classificado como uma doença ocupacional, aumentando as responsabilidades das empregadoras. Especialistas destacam que, em um cenário em que a tecnologia mantém os profissionais conectados, mesmo fora do expediente, ações preventivas e políticas de saúde mental são cruciais para reduzir o desgaste e o estresse ocupacional. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking de furtos de energia no Brasil. As perdas da empresa Light, distribuidora de energia elétrica, chegam a 800 milhões de reais por ano por conta das ligações clandestinas. No estado fluminense, cerca de 35% dos clientes da Light estão ligados à rede elétrica de forma clandestina. Essas instalações irregulares, conhecidas popularmente como gato, resultam em prejuízos financeiros significativos. Além da perda econômica, a prática de gatos sobrecarrega a rede elétrica, cria riscos de incêndios e interrupções no fornecimento de energia. Os gatos podem levar ao aumento contínuo das tarifas. A situação não afeta apenas a concessionária, mas também milhares de famílias. E ao contrário do que muitos pensam, a prática do gato acontece não só em regiões desfavorecidas, mas também em casas e condomínios de luxo, em indústrias e lojas em zonas mais nobres. Neste ano, a Light intensificou as ações de combate a este crime, com o uso de tecnologias avançadas, como a fiscalização do furto através de softwares de inteligência artificial. A empresa faz o uso, inclusive, de mediadores analógicos para detectar desvios com maior eficiência. Foram regularizados até agosto cerca de 2.409 ligações clandestinas e recuperada energia suficiente para abastecer 61 mil residências por ano. Os dados da Enel apontam ainda o Amazonas e Amapá ao lado do Rio de Janeiro no índice de roubos. O cenário indica que a colaboração entre a Light e a população é importante para vencer a cultura de furto e garantir um fornecimento seguro. A gotinha contra a poliomielite foi substituída por uma vacina com dose injetável. Com isso, o Brasil segue uma tendência mundial. A partir de agora, as crianças menores de 5 anos vão receber 3 doses da vacina contra a poliomielite e mais uma dose de reforço. As primeiras 3 doses devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, e o reforço deve acontecer aos 15 meses. O Ministério da Saúde substituiu as 2 doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente por uma dose de vacina injetável da vacina inativada poliomielite. Ou seja, o esquema vacinal contra a doença será exclusivo com a vacina injetável. A substituição segue uma tendência mundial
e foi amplamente discutida na reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações, com a participação dos representantes da sociedade científica, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Organização Mundial da Saúde. O Ministério da Saúde reforça que o Zé Gotinha continuará atuando em prol da vacinação. E os casos de doenças inflamatórias intestinais aumentaram no país. E a seriedade do problema é tão grande que o assunto já chegou no Senado Federal. O Ministério da Saúde recentemente publicou um dado bastante preocupante. No Brasil, o índice de doenças inflamatórias intestinais tem crescido cerca de 15% por ano. A estimativa é que um total de 600 mil pessoas sofram com o problema. A concentração maior de pessoas diagnosticadas são no sul e sudeste do país. E no mundo, o total já chega a 10 milhões de pessoas. Essa doença pode ser desenvolvida em uma pessoa por inúmeros fatores, como por genética, quando há histórico da doença na família, um desajuste imunológico, uso excessivo e prolongado de antibióticos e outros medicamentos, fatores ambientais como exposição à poluição, dieta rica em alimentos processados e industrializados e dentre outras possibilidades. A doença pode causar diarreia, dor abdominal, febre e sangramentos. Médicos informam que para uma melhora desse quadro é necessário a pessoa ter uma vida saudável, com boa alimentação, longe de alimentos processados, praticar exercícios, evitar o tabagismo e controlar a obesidade desde a infância. O Senado Federal deve votar nos próximos meses um projeto que cria a Política Nacional sobre Doenças Intestinais. O objetivo é desenvolver medidas mais objetivas para melhorar a compreensão e o atendimento a essa causa tão séria no Brasil, levando o assunto a escolas, centros de ensino, com programas de orientação e cuidado. O turismo doméstico no Brasil tem crescido gradualmente. E segundo a ANAC, o mês de setembro deste ano registrou mais viagens do que qualquer outro mês de setembro desde 2000. O turismo doméstico brasileiro continua em alta. Somente no último mês de setembro, cerca de 10 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos do país e aproximadamente 80% deles viajaram para destinos nacionais. O número é equivalente a 7 milhões e 900 mil turistas, o que representa um crescimento de 4,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, este é o maior volume registrado no mês desde o início da série histórica da ANAC, há 24 anos. Todas as regiões brasileiras registraram aumento no número de passageiros, exceto a região sul, afetada pelo fechamento temporário do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. No sudeste, o Rio de Janeiro registrou um salto significativo no fluxo de passageiros no Galeão, com um aumento de 185% em comparação ao ano passado, totalizando 870 mil viajantes em setembro. Em São Paulo, Guarulhos e Congonhas continuam liderando o tráfego, com o total de mais de 4 milhões de passageiros. E no Nordeste, o Aeroporto Internacional de Recife liderou o fluxo de turistas, com quase 800 mil passageiros. E os números nacionais ainda podem crescer, já que, após 5 meses de suspensão devido às enchentes, o Aeroporto Internacional Salgado Filho voltou a operar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.